Olá, olá! Vamos começar a nossa live. Vamos começar. Hoje a gente vai falar do universo de consultoria de alimentos. Como que é esse universo, né? Como entrar ali na consultoria de alimentos focada em desenvolvimento de novos produtos. Você conseguir ali agregar no seu portfólio, como você oferecer isso para os clientes, como ter essa captação, né, de clientes. Então a gente vai falar bastante desse universo de consultoria. Boa noite, Fernando, Bárbara. Tudo bem, gente? Me contem aqui nos comentários se vocês são da área de alimentos e já trabalham com consultoria. Vamos respondendo aqui enquanto o pessoal entra. A Bárbara trabalha com consultoria. Legal, Bárbara. E você já desenvolve produtos ou você trabalha mais na parte de qualidade? Tô aceitando aqui a Dani para entrar para falar com a gente também. Carregou. Boa noite. Boa noite. E aí, E tudo bem? aí? Tô bem, e você? Como é que tá? Tudo bom também. Oi, pessoal. Vamos entrando. Já. Eu tava contando, né, gente, quando a Dani entra aí de volta. É que a gente que veio de indústria, a gente tem um suporte muito grande, né? Então, no nosso processo de aprendizado técnico ali, a gente tem muita gente que ajuda. Então, você tá com uma dúvida, você vai ali e pergunta para um, pergunta para outro. Então, a pessoa vai te dar uma dica, ou se erra uma equipe, né? Tem ali um suporte e eu entendo, enxergo isso como um lugar muito confortável de se estar, né? Enquanto pessoa que desenvolve produto. E aí, quando você vai ali para o universo de você ser consultor, você tá sozinho, né? Então, existe uma dificuldade ali para você ir adquirindo conhecimento ao longo do tempo, porque você aprende sozinho. O tempo todo você tá aprendendo sozinho. Então, eu valorizo muito, né, esse papel aí do consultor, da pessoa que veio, trabalhou em consultoria a vida toda. A Dani tem essa trajetória, né, de mais de 10 anos aí de consultoria. Mas, e aí eu fico pensando, gente, como que as pessoas vão aprender a parte técnica, a desenvolver produto de fato? Como que isso vai acontecer se não tem ninguém ali para ensinar, né? A curva de aprendizado, de erros e acertos, acaba que vai ficando muito longa, né? Diferente de uma pessoa que está numa indústria ali, num suporte e acaba entrando num time de P&D, porque você vai ter um gerente, um coordenador, né, um especialista, uma pessoa ali que vai te dar suporte, vai te auxiliar. E aí a pessoa, enquanto consultor, ele tem essa curva meio sozinho, às vezes desesperada, acontece problema, não sabe muito bem para onde correr. A gente vai até fazer uma live depois focada nisso, nessa nossa relação com o consumidor, com o fornecedor, né? Em como, enquanto consumidor com o fornecedor, como que a gente extrai isso da melhor forma? Esse suporte técnico de quem é especialista, de quem de fato conhece o produto, né? Que está ali vendendo aquele ingrediente. Mas, e o nosso objetivo aqui com a Alimentec é exatamente fazer isso, levar esse conhecimento que eu adquiri ali na minha vida confortável, entre aspas, né? Porque trabalhar na indústria não é moleza também. Mas nessa vida confortável ali, de muito suporte técnico, levar isso para as pessoas que trabalham com a consultoria, que muitas vezes têm medo de entrar ali num desenvolvimento de produtos, de pegar uma melhora de processos, um desenho de processo, porque não consegue, não sabe muito bem como fazer, tem uma insegurança, e às vezes não sabe em quem se apoiar. Então, a gente está montando também uma comunidade onde nós conseguimos conversar entre nós e nos suportar assim o tempo todo. O Ítalo tá me respondendo aqui. E foi exatamente essa ponte. Rô, agora você consegue me escutar Tô bem? ouvindo bem, aham. E foi exatamente
justamente essa ponte, né, que eu e a Rossana tivemos. Uma vivia em cada mundo. Exato. E aí a Dani ali, né, sozinha nesse universo ali, contato com o fornecedor o tempo todo, contato com o cliente o tempo todo, né? E aí ali na indústria existe uma estrutura, né, que te suporta e que te ajuda, né? Nessa curva de aprendizado. E aí a pessoa, quando vai ali para consultoria, acaba que fica sozinha. E eu e a Dani, a gente foi conversando ali ao longo dos anos, né? E se ajudando assim nesse sentido. E aí a gente conseguiu se estruturar para ajudar a ensinar outras pessoas a desenvolverem produto tecnicamente também, produtos seguros, né? E que estão ali aptos a serem consumidos pelos consumidores, enfim, e que não vão ter nenhum problema, nem ocasionar nenhum risco. Oi, Ítalo, boa noite. Boa noite, pessoal. Atrasei um pouco aqui para a gente entrar, tive um problema aqui com a conexão. Tudo bem? Sem problemas, tudo ótimo, graças a Deus. Ótimo. Oi, Estão me Ítalo, ouvindo tudo bem? bem? Bacana, Tô. muito prazer. Prazer, Daniele. E eu tava Prazer estar falando com vocês. eu tava aqui dividindo, né, com o pessoal, falando muito que, assim, a gente que veio de indústria, Com certeza. né, no P&D de indústria, a gente tá num local muito confortável. Porque você tem uma equipe, você tem um mentor, você tem uma pessoa que vai te ensinar, né, Com desde o certeza. começo. Vai pegar na sua mão. Eu vi até que a Cíntia tá aqui online. Eu lembro a primeira vez que eu medi uma caixa, que ela foi lá e falou: você vai medir a caixa desse jeito. E aí isso foi indo, né? A curva de aprendizado. E aí a gente vai falar um pouco de sua carreira e como a gente se conhece. Que eu acho que tem uma história, né, um pouco ali de mentoria, enfim, e de auxílio. Mas aí eu vejo que os consultores, eles ficam naquele universo de BPF, de manuais de BPF, de fazer uma tabela. Só um pouquinho. Todo mundo tá vendo a Rossana? Sim. A imagem? Ah, então é só para mim. Pode continuar. De BPF, né? Que você tá tendo você fica ali naquela escala de qualidade que é importante, obviamente, mas você tem muito medo, às vezes, de ir para o universo de desenvolvimento de produtos por falta de ter uma rede ali de apoio, né? Exato. E uma experiência prática, né? Eu acho que o desenvolvimento de produto, ele mete um pouco de medo, porque são várias etapas, são projetos bem mais complexos do que projetos de qualidade, do que projetos de regulatório. Estou falando, por exemplo, de um projeto de registro, de instalação numa indústria. A gente está falando de 2, 3, 4, 5, 6 meses. Um desenvolvimento de produto pode chegar a 2 anos, pode ter shelf life, tem desafios técnicos grandes. A gente vai falar de terceirização, de fornecedor, de cadeia de fornecimento, de desafios muito grandes, de importação, né? Então, são grandes lacunas de conhecimento que às vezes falta para o profissional consultor e que acaba criando essa dificuldade, né, na hora de criar o projeto. E sim, concordo totalmente com você. Ter alguém para te ensinar ajuda muito. E aí, até é interessante apresentar um pouco dessa história para a Dani, mas a Rossana foi uma das pessoas que foi responsáveis pela minha entrada na área de pesquisa e desenvolvimento. Sou muito grato, Ross, pela sua ajuda, por tudo que você fez e tudo que você me ensinou. Em 2015, eu comecei a estagiar na Heinz, e eu estagiava na área de qualidade. Veja bem, eu na área de qualidade, microbiologia dentro do laboratório escondido na fábrica. Eu extremamente agitado, comunicativo, bagunceiro, extremamente bagunceiro para a Kátia, coitada. Kátia Dornelles, minha primeira supervisora, ela ficava louca comigo. E a Rossana viu um talento em mim, a Sara viu um talento em mim, a Fernandinha também me ajudou nesse processo, e aí eu fiz o processo seletivo para a área de P&D e entrei. E foi quando a gente começou realmente, a Rossana tinha uma lida muito direta comigo, me ensinou muita coisa, e eu comecei a aprender muito, né? E aí, de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Então, eu fiquei 2 anos na Heinz, praticamente, entre qualidade, P&D. Fui trabalhar numa empresa lá no Paraná, fui trabalhar com biscoito, assumi um P&D de uma indústria de biscoito, muito jovem, aprendi muito, e aí eu vi o que é um P&D dentro de uma indústria, o que sai um pouco das caixinhas, né? E começar a entender um pouco de negócio. Depois, fui para a Cacau Show, que é uma empresa
com projetos de P&D muito grandes, com uma equipe muito grande, com muitos desenvolvimentos, aquele fluxo louco de desenvolvimento. A gente está falando aí, né, de produtos lançados, 2 por dia útil, 2 produtos, Nossa, 2 produtos lançados por dia útil. caramba. Então, assim, é muito, Loucura, hein? é muito alto o fluxo de desenvolvimento, produtos mega inovadores, estou falando de compra de equipamento, estou falando de importação, coisas muito grandes, cronogramas agressivos. E aí, da Cacau, eu fui para trabalhar com a Dux, com suplementos alimentares, do nada, né? O Gordinho da Cacau Show, né? Caiu de paraquedas em suplemento, foi lá fazer o Whey Protein. Legal. E aí, fiquei na Dux 2 anos também. Foi um tempo muito bacana, onde eu realmente cresci dentro dessa área de inovação, de desenvolvimento de produto, onde eu realmente pude, assim, me desenvolver de fato. E aí, no ano de 2022, nós já temos um pouquinho mais de tempo, eu montei a Inove com a Bárbara e a Natália, minhas sócias. Eu com P&D, inovação, Bárbara com qualidade, regulatórios, muita experiência de consultoria já do Senai. Ela trabalhava há 3 anos no Senai. E Natália vindo de produção, muito forte em produção, tendo experiência também com outras áreas dentro da qualidade, né? E aí a gente montou a Inove, 3 colegas de faculdade, 3 amigos, nós já tínhamos trabalhado juntos na faculdade. E nós estamos aí há quase 2 anos. Em setembro a gente faz 2 anos, tem 1 ano e meio dessa aventura. E como a consultoria mudou minha vida, né? Eu saí de São Paulo, voltei para Goiás. Rosana me conhece muito bem, sabe o quanto que eu gosto dessa terrinha, quanto que eu gosto desse chão goiano. E estamos aqui há 1 ano e meio, graças a Deus, com vários clientes. Tenho só a agradecer aos meus clientes, muito trabalho, muito desenvolvimento. E hoje, a Inove, um dos nossos maiores fortes é desenvolvimento de produto. Eu falo que praticamente a gente está nadando sozinho aqui num raio de 500 quilômetros. Não tem outro competidor para o tipo de desenvolvimento que a gente faz. Não. E esse universo da consultoria de alimentos, ele não existe esse negócio de competição, Não. né? Temos muito, É muito mercado grande. para poucas pessoas habilitadas tecnicamente. E quando a gente vai para P&D, então, aí é que é muito, muito, muito nichado, né? Faltam profissionais na área ali aptos, né, a desenvolver produto. E aí, Ítalo, contando um pouco, né, dessa jornada aí, eu quero entender com você, qual que é a maior diferença, assim, qual que foi a sua maior dificuldade no desenvolvimento, que você entende, né, enquanto como diferença ali do desenvolvimento de produtos numa indústria, o desenvolvimento de produtos enquanto consultor prestando um serviço? Tá. Pensando nessa pergunta, Rosana, a gente pode listar aqui 2 problemas grandes, tá? Problema 1, cadeia de fornecimento. Eu acho que falando de cadeia de fornecimento de ingredientes, de insumos e principalmente embalagem e terceirização também, porque muitos dos nossos clientes procuram o desenvolvimento de produto por essa questão de terceirização, porque geralmente quando você vai falar de desenvolvimento, você está começando, você não tem noção se você vai realmente investir em linha, se você vai gastar 500 mil, 1 milhão em uma linha de produção, ou que seja 40 mil para uma pequena indústria, né? A gente tem que pensar em desenvolvimento também na pequena indústria, 100 mil, né? Então é muito investimento, dependendo da empresa. Então, encontrar bons fornecedores que casam o projeto é um desafio muito grande. Você fazer esse casamento, encaixar os lotes e fazer a coisa ficar viável financeiramente para o cliente. Através de Então, esse é o... terceirização, você fala, né? É muito difícil você casar os números. Então, o que a gente geralmente faz com os clientes, já pensando nesse desafio? A gente tem muito know-how de fornecedor, de terceiro, de conhecer cadeia, né? Graças a Deus, sempre trabalhamos com muitas coisas. Sim. Então, a gente sempre trabalha no desenvolvimento, na maior parte deles, no mínimo de fornecimento. A gente sempre fala da cadeia de mínimo de fornecimento e sempre vai falar muito de um briefing, muito claro. A Lid sempre ajuda também. A Lídia é Mara. A Lídia é Mara. Maravilhosa. Então, a gente sempre tem que trabalhar com um briefing muito claro com o cliente. Eu acho que o ponto principal do briefing é sempre trazer com o cliente já lote mínimo de fornecimento, custo máximo, são informações críticas.
Uhum. Expectativa de lançamento é outra informação muito crítica para o cliente, né? Eu acho que para ele essa dificuldade de entender prazos, os famosos tempos e movimentos dentro do projeto é muito complicado, porque às vezes ele fala assim: nossa, eu preciso de um produto para ontem. Tá, mas nós estamos olhando aqui só o desenvolvimento de produto e o resto da cadeia. Não, e eu fiquei assim, uma das coisas que mais me chocou, né, quando eu saí da indústria e fui para esse outro lado da consultoria, é que empresas médias e que fornecem muitos produtos, né? Hoje a gente fala de mais de 100 mil empresas de alimentação no Brasil, de pequeno Sim. e médio porte, né? Micro, pequenas e médias empresas que não têm homologação de fornecedor, que elas compram cada dia de uma pessoa. Não tem esse controle ou essa preocupação. Tanto que isso é crítico, né? É uma coisa tão básica e que às Básica. vezes a pessoa fica pensando que é o que vai onerar o processo dela, mas na verdade vai te dar segurança, né? Exato. A homologação de fornecedor, eu acho que é um trabalho muito crítico e é até interessante esse gancho que você puxa, porque a gente sempre procura desenvolver, principalmente para itens commodity, né? Uhum. Itens que tem vários fornecedores, 2, 3, 4, 5 fornecedores. Então, a importância de você ter um pool de fornecedores pré-homologados é muito importante. É fundamental para o desenvolvimento do projeto. Então, vamos falar, por exemplo, da bola da vez, né? Vamos falar de whey protein. Cara, nós estamos vivendo uma indisponibilidade de proteína absurda no mercado brasileiro e internacional. Não tem proteína. Então, assim, a galera que está falando, eu compro pelo dobro do preço, não tem. Então, isso porque a Não, e gente tem, assim, tá já um tempo, desde a pandemia, né? desde a Que eu estava pandemia. ainda na pandemia, eu tinha um projeto que tinha uma proteína que também atrasou, adiou, porque por falta de abastecimento de proteína, de whey protein. E isso vai ficar cada vez mais frequente. Então, assim, como é que a gente vai trazer substitutos para itens-chave dentro dos projetos, né? Também é uma outra questão muito importante dentro do desenvolvimento. Mas, voltando ao tópico, a importância de você ter vários fornecedores é crítico para a gente ter um bom produto, para você ter uma cadeia de fornecimento bem estabelecida. E essa pré-avaliação é fundamental. Então, ter o consultor, ter fornecedores pré-homologados com ele na carteira ajuda Legal. muito. Então, você faz essa dinâmica ali de quando vir um projeto, você entrega, além do produto, já uma carteira ali de Fornecedores. com custo, lote e tudo mais. Lote, expectativa. Porque, assim, às vezes o cliente vai falar assim, ó, a gente vai trazer muito assim. Não vou falar muito de lead time, porque, assim, como eu atendo no Brasil todo, é muito complicado a gente falar de lead time de frete. Né? Bem diferente da indústria, porque a gente tem endereço fixo, eu tenho data de lançamento muito cravada. Agora, o cliente, quando eu entrego o desenvolvimento, o produto para ele, ele não sabe quando ele vai lançar. Depende. Depende dele. Então, eu entrego tanto para o fornecedor quanto para o cliente o quê? Os contatos. Eu faço as pontes. Legal. Então, o cliente vai receber a lista dos insumos com as especificações e os contatos dos fornecedores por item. Então, por exemplo, ácido cítrico, ele vai receber 1, 2, 3, 4, 5 fornecedores de ácido cítrico. Whey protein, isolado, por exemplo, que é o projeto que a gente entregou essa semana passada. Um produto que vai o isolado. A gente entregou 4 fornecedores, minha cliente falou, nenhum dos 4 tem. E o que tem está cobrando o dobro do preço. Preciso de mais. Falo, beleza, vamos atrás de mais, só que eu preciso homologar, e aí a gente vai precisar ver o que a gente vai fazer com o produto. Se a gente vai precisar colocar mais horas de desenvolvimento, porque eu já gastei todas. Se a gente vai alocar uma extensão de contrato. Então, tem esse balanço, esse jogo também. Então, cadeia de fornecimento disparado, eu acho que é um dos pontos críticos e bem diferentes da indústria, né? E a outra coisa que também muda em relação à indústria é porque a maior parte dos clientes tem dificuldades que para a gente não existe na indústria. Vou dar um exemplo. Fiscal. Fiscal não é um problema dentro da indústria. Você tem um departamento de contabilidade, você tem contadores, você tem financeiro, você tem pessoas que fazem esse trabalho. Numa empresa, de um cliente, quando você está atendendo, às vezes ele está abrindo a empresa dele. E ele não sabe que ele precisa procurar um contador para fazer o enquadramento fiscal da empresa dele e do produto dele. Que ele precisa ver o enquadramento do NCM.
Então, por exemplo, tem produto que a gente está fazendo que o cliente não sabe se ele vai com bebida ou se ele vai com suplemento. Eu fiz o produto no meio do caminho. Não, e tem Então, um ponto importante que é a questão da tributação, né? com certeza. Às vezes você consegue uma economia ali no custo do produto relacionado com o imposto, conforme o NCM que você enquadra. Inclusive, muita gente até rodou muito aqui na internet. Eu não sei se foi o Sonho de Valsa, se foi o Ouro Branco, não lembro qual dos dois bombons, que saiu de bombom para wafer. E aí o pessoal falou que era uma questão de fórmula, não. Mas existe também um impacto muito maior do que na própria fórmula, o imposto. O tributário, com certeza. Chocolate, fracionado o chocolate é mínima quando o impacto no custo é pequeno quando você compara com o impacto do imposto. Engraçado, hoje eu estava conversando sobre isso lá no laticínio, porque agora eu estou prestando trabalho no laticínio, e lá a pergunta foi exatamente essa, né? O meia cura por tropical. A diferença é só essa. Nossa, e muda só muito. Imposto. Só imposto. Basicamente. É praticamente tudo a mesma coisa. O que muda ali é coisa mínima, eu acho, de 50 minutos em algum processo. O resto é tudo igual. Tudo igual. Tempo de maturação, tudo igual. A diferença é o imposto. Sim. Aí eles pararam com o tropical de vez e estão só no meia cura. Sim. E é muito importante esse ponto, por exemplo, de que às vezes a gente acha que é muito simples, né, para a indústria grande, para a indústria e para o consultor tem esses desafios. Então, por exemplo, o meu cliente ele não conhece, às vezes ele não tem fornecedor de arte, fornecedor de design, fornecedor de embalagem, ele não tem fornecedor de frete. E você Tem só uma ideia. Ele tem o sonho e a coragem. Ô, Ítalo, e assim, essa questão do contador é demais. Olha só, semana passada recebi uma ligação, acho que na nossa live, um pouco antes da nossa live, recebi uma ligação de uma pessoa desesperada. Meu Deus, a vigilância vem aqui, eu tenho um espetinho. O problema ele tinha um Kenai de açougue. E não era açougue, entendeu? Ele não recebia carcaça. Mas aí se tem açougue, tem que ter um médico veterinário, né? Na lista da prefeitura, vai lá, amigo. A vigilância entendeu? vai na porta. Aí lá vai eu só ir lá explicar isso para ele não contar. Então, assim, isso que vocês estão falando faz total diferença. Faz. Né? Não, e a gente que quando está trabalhando ali com P&D, né? Em grandes indústrias isso é importante, pequenas eu penso que mais ainda é a relação do custo. Com certeza. E aí você precisa fazer o cálculo do custo pensando também nos impostos, né? Se você tem algum benefício, por exemplo, o Goiás, ele tem aquele programa, não lembro o nome agora, mas ele tem um programa que você recupera PIS/COFINS e ICMS, né? Sim. Eu esqueci o nome desse programa, mas se no seu estado vai ter algum programa que você recupere, e aí qual que é o imposto? Se a matéria-prima é importada, o ICMS em geral é 4%, dependendo do estado, isso vai mudando. Então, quando você está fazendo o cálculo do custo, isso tudo precisa ser pensado e olhado desde o início do desenvolvimento, porque lá na frente é o que pode melar o seu projeto, acabar ali com o lucro do produto que você desenvolveu. E na nossa aula de custo, tem uma planilha que eu montei, que tem inclusive a incidência dos impostos, onde a gente olha isso tudo e levanta todos os tópicos que você precisa checar. É claro que eu não consigo ali, né, mapear para todos os itens, mas eu deixo ali um passo a passo, porque são categorias muito diferentes, né? Sim. Você está trabalhando com um suplemento, ele vai ter ali uma especificidade. Se trabalhar, sei lá, com um macarrão, uma bebida, enfim, né, um lácteo ali, tudo isso vai mudando. Mas é importante a gente ter isso mais fresco, né? É importante a gente auxiliar o nosso cliente, porque às vezes nem está no contrato, ele nem te pergunta isso. Exato. Só que ele nem sabe o que precisa perguntar. E né? esse então é um ponto muito importante. O cliente, quando ele te traz um desenvolvimento de produto, ele não tem claras as demandas que ele vai ter que ter dentro do projeto. Muito diferente de uma boas práticas de fabricação e de uma rotulagem. Porque um BPF, a lei é clara. A lei é clara. Você tem que fazer o quê? Aplicar.
Então, é muito mais simples de você elaborar. Agora, desenvolvimento de produto, não. Eu costumo dizer a seguinte frase para os clientes. Eu falo, olha, eu não tenho um mapa, mas eu sei navegar. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho é navegar. Então, se eu estou navegando e vejo uma tempestade, se eu vejo um possível naufrágio, eu estou navegando, eu vou orientando o barco e minimizando os efeitos do projeto. Minimizando os impactos e pegando a melhor rota. Porque, no fim das contas, quando a gente desenvolve, é mar aberto. Você não sabe o que você vai encontrar. No fim do dia, você tem premissas, você tem a sua experiência, mas você não tem certeza do que você vai encontrar. Você tem o quê? Ferramentas e sua experiência que você vai usar para desenvolver. Ponto. Você sabe navegar. Não, e é isso que deixa muito consultor inseguro de pegar ali um desenvolvimento ou de oferecer, né? E por isso que a gente aqui na Alimentec, a gente montou, estruturou um passo a passo, sistematizado, de todas as etapas que você precisa passar. Obviamente que cada tipo de produto ele tem uma especificidade, mas existe, né? Quais são os portos que você vai ter que parar obrigatoriamente ali no meio do seu caminho, exato, né? E fazer validações. Então, a gente desenhou isso tudo para auxiliar para que as pessoas não tenham essa insegurança. Porque o que eu percebo, assim, que muitas vezes o consultor tá ali, sei lá, prestando uma consultoria numa hamburgueria ali, fazendo manual de BPF, treinamento e tal. E tem um molho incrível. E todo mundo ama esse molho. E existe, às vezes, uma oportunidade de você pegar aquilo ali e transformar num produto em uma escala industrial e ser um item a mais para ser vendido. Né? É ali para ele e ele começar a se industrializar, né? Pegar um pão, industrializar aquilo para comercializar, um hambúrguer, enfim. E aí a pessoa tem medo, porque não sabe o que precisa fazer, né? E nem oferece esse tipo de solução para o cliente, que é um problema que ele nem tem. Mas que você já vem com uma solução antes dele pensar, né? Agrega valor ali ao trabalho, ao produto dele e ao seu trabalho também. Com certeza. Mas o método, tocando no ponto do método, ele é crucial para a gente conseguir fazer o desenvolvimento. Então, aqui dentro da Inove, por exemplo, a gente tem a nossa metodologia de desenvolvimento de produto. Então, eu costumo trabalhar com os clientes dois conceitos muito claros. Desenvolvimento de baixo para cima. A gente vai trabalhando sempre da base do produto, onde eu tenho mínimo de investimento, mínimo de impactos, mínimo de retrabalho. E eu vou subindo de degrau esse produto até aumentando o grau de investimento, o grau de trabalho, afunilando realmente o desenvolvimento. Ou seja, a gente trabalha com funil de inovação e funil de desenvolvimento separados, dependendo do projeto, né? Então, tem projeto que a gente faz funil de inovação primeiro, para entender se o projeto é viável em tempo, finanças, antes de botar no desenvolvimento. Então, esse é um primeiro ponto. E funil de desenvolvimento, que é o quê? Realmente fazer os steps do desenvolvimento do produto. E aí a gente tem os marcadores, que são os stage gates. Sim. São os estágios de transferência de projeto. Então, eu vou evoluir o projeto de fase, ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar com todas as informações reservadas, com tudo. Conseguimos fazer 100% em todos os projetos? Nem sempre, né, gente? A gente sabe que desenvolvimento de produto é uma aventura. Então, às vezes, a gente, por exemplo, está com o produto todo desenvolvido e o cliente fala, vou mudar o terceiro. Nossa, muda tudo. Então, assim, aconteceu, por exemplo, conosco. Eu estou com o produto pronto, a gente desenvolveu o laboratório, a aplicação dentro da fábrica do cliente, do terceiro, escolhido, validado, volume escalonado, tudo bonitinho. A gente fez o desenvolvimento inteiro, acordou, fez todo o desenvolvimento de uma bebida. Então, falando de bebida, o que a gente tem? Água, que é crucial, a qualidade da água na questão do pH da bebida final. E aí, agora ele mudou o terceiro. Mudou o terceiro, eu vou mexer na minha fórmula inteira. É isso. Então, eu vou ter que retrabalhar o produto. E até eu acho que explicando um pouco, ver se eu vou traduzir da maneira correta. Esse funil do desenvolvimento é porque às vezes o cliente tem uma ideia e é uma ideia abstrata. E aí, quando a gente começa a desenvolver, a gente vê que talvez para aquele caminho não dê para seguir tecnicamente, ou às vezes nem era aquilo que ele imaginava. Porque quando você pensa num produto, quando você vai, né, é aquela história, com a cabeça nas nuvens e o pé no chão, né? E quando você aterriza,
às vezes não é bem aquilo. A pessoa, realmente não é bem isso que eu estava imaginando, ou isso que eu gostaria, ou que eu pensei, enfim. E aí você vai tendo que adaptar ali no meio do caminho, né? E o funil também, ele vai estabelecendo, ele vai tirando as hipóteses e as opções que você tem. Então, vou dar um exemplo simples. A aplicação de produto, que é uma coisa que hoje eu vejo que é uma grande demanda para os clientes, que é ter gente que saiba aplicar, que sabe desenvolver um produto em bancada, nem necessariamente um trabalho industrial, mas um trabalho bom de bancada, de você acertar um sabor, de você corrigir um aroma, corrigir um dulçor, coisas simples de desenvolvimento de produto que dá para ser feito com menos experiência, para você ir adquirindo, conhecendo base e tal. Fundamental. Então, dentro de uma aplicação, você vai ter lá, por exemplo, estou fazendo uma estabilização de um HT, projeto difícil. Comecei a fazer uma estabilização, uma bebida láctea, super difícil de estabilizar. Vou começar com 2 opções de sistema de estabilização? Nunca. Nós vamos começar com 10, 12 opções. E eu vou estabilizando essa base com 10, 12 opções até que eu vou ter o quê? 3, 2 bases boas, perfil de aroma. Mesma coisa, eu vou começar com vários perfis, vou começar a retrabalhar. Peço meu fornecedor para mandar uma nova amostra, mexo aqui, mexo acolá, até que eu fecho em 2 opções ou em uma. E para poder passar para o meu cliente, eu nunca vou passar um produto, uma formulação, mostro para o cliente, uma formulação, mostro para o cliente. Jamais. A gente sempre vai desenvolver 10, 20 produtos para apresentar 1, 2. Então, é muito trabalho de bastidor e pouco de palco. Eu já trabalhei em fórmulas que a gente fez 58 formulações. E eu tenho um projeto de uma maionese que a gente fez, eu acho que foi umas 75 formulações e o projeto não foi aprovado. Não foi aprovado porque não ficou bom. Não ficou pronto. Não ficou bom, né? Não deu, assim, deu estabilidade e tal, mas o sabor não estava conforme a nossa expectativa. Era um desafio, né? Muito grande de ter uma maionese ali com sabor de gordura, 0 gordura. Então, a gente sabe que é um ingrediente importante para maionese. Então, assim, trabalhar e assim, não consegui. E às vezes acontece, né? Acontece. Tem desafios que a gente não consegue cumprir ali tudo, mas é muito isso. A gente trabalha muito por trás até chegar numa fórmula. Às vezes até falo indústria em geral, indústrias um pouco maiores, mais estruturadas, projetos de P&D demoram 1 ano e meio, no mínimo, 18 meses, de uma ideia até o produto sair quando são categorias novas. Óbvio que se você for fazer uma extensão de linha, é mais rápido. Mais rápido. Porque você já tem um know-how, mas um projeto do zero que você nunca trabalhou, é isso. Eu trabalhei em projetos de 4 meses. Geralmente, projetos assim, com tecnologia nova, o normal é isso. Mas dá para fazer no fast track? Dá. Todo mundo fica doido? Fica também. Mas dá. E eu penso que na consultoria isso é mais fácil, porque você não tem aquela cadeia gigante de pessoas ali que precisa tudo. Você, enquanto pessoa do PT, você mesmo liga para o fornecedor, já explica, o cara te manda, você não sei o quê, já aplica, já vê o que não deu, já muda, já encurta, né? Ali. Óbvio que quando a gente trabalha com clientes, a gente tem que ter um mínimo ali de segurança, testar e validar, né? Não tem como a gente usar métodos ágeis, tipo Scrum, igual na indústria de tecnologia, porque no nosso caso a gente tem uma complexidade técnica. Mas hoje eu enxergo muito que existem etapas em que isso é possível de acontecer sim. Só que a gente na indústria é tão acostumado com aquele comando e controle que a gente vai engessando até que não precisa ser engessado, né? Concordo, e assim, eu acho que um ponto crítico aqui do desenvolvimento de produto, para a gente ter uma agilidade maior, é quem está com tarefas paralelas, saber o que tem que fazer e quando fazer. Então, a importância de um cronograma bem acertado é fundamental para a fruição do projeto. E também, uma coisa que eu entendo dentro de um desenvolvimento de produto, o que está no nosso controle é a ponta do iceberg. O resto, cara, é uma loucura. A gente não sabe o que está no projeto. No fim do dia, você tem um monte de fatores que você não controla. Exemplo, a subida de preço do whey protein. Do nada,
sei lá, as vacas lá na Irlanda começaram a passar fome, o leite subiu e, pum, o preço disparou. Como é que nós vamos fazer? Nós temos que ter opções bem testadas. Então, um bom desenvolvimento de produto, ele também tem que prever possíveis perhaps, possíveis problemas, possíveis dores de barriga. Então, a gente vai trabalhando com a experiência, você vai trabalhando com o desenvolvimento, criando opções, criando caminhos, alternativas para quando esses empecilhos acontecerem. Mas vai ter uma hora que vai ter que talvez retrabalhar, vai ter que mexer, não tem jeito. Igual quando você chegou nesse caso do projeto da maionese. Eu já fiz vários projetos que travaram. De tipo, a gente chegar num produto, ficar 2 anos dentro do desenvolvimento do produto relativamente simples e falar, ainda não tá do jeito que a gente espera. Tá, mas por quê? Por que que não tá? O que que falta? Então é normal esse tipo de processo, né? Acontece. Ítalo, no início, você falou sua carreira, tá? E você falou que mudou muito. Sim. Conta um pouco sobre o que realmente mudou lá da indústria aí para a consultoria. Eu quero saber assim da vida também, não Sim. só do profissional, da sua vida também, assim. Quais foram os pontos bons que mudou? Você sair de lá para trabalhar hoje com consultoria? Pontos primeiros, assim. Quando eu trabalhava com P&D na indústria, um pouco antes de Dux, assim, eu era muito técnico. Perfil de P&D extremamente técnico, o famoso especialista. Então, aquele cara que sabe tudo sobre o assunto, conhece a máquina, parâmetros de máquina, tudo. Eu era esse cara, fazia relatórios mega elaborados, projetos muito detalhistas, desenvolvimentos muito assim. Hoje, muito menos grau de detalhe, muito mais fluidez, conhecimento geral e ideias inovadoras. Então, a minha carreira mudou muito para inovação. Queria fazer um pouco de terrorismo, que é o que o marketing faz com o P&D, né? Eu trouxe um pouco desse terrorismo para dentro da minha carreira, que é, tipo assim, às vezes, eu mesmo me causando problemas. Às vezes eu falo assim, nossa, mas seria legal tal ingrediente, mas a gente tem que ter um ar de disruptivo dentro da consultoria. Você tem que ter você tem que ter o tchan. Você tem que ter um sazon ali, um temperinho. Senão, entendeu? Você chegar oferecendo para o cliente um produto batido, vou te dar um exemplo. O que é um produto batido? Wafer chocolate. Entendeu? Ai, vamos fazer um wafer sabor chocolate com avelã. Aí você inova e faz um de mousse de limão. Entendeu? Vamos lá. Vamos meter uma panko assim, mete um wafer sabor melancia, entendeu? Vamos dar uma sacudida aí, vamos fazer uma aplicação diferente, vamos dar uma cor, vamos dar uma apresentação, corta o wafer formato coração, estrela, borboleta, né? Faz algum corte diferente, apronta alguma coisa nova. Isso é inovação. Não necessariamente produto, fórmula, embalagem nova, às vezes é uma apresentação, um detalhe, coisas que você pode desenvolver muito simples. Mas o que mudou para mim, Ítalo, pessoa, primeiro ponto, não estar preso dentro de uma indústria das 8 às 6 da tarde e finais de semana e madrugadas e startups de linha, né? Quem é do P&D sabe, a gente sempre faz teste industrial de noite, sempre faz produto no feriado, domingo, ou nos piores horários, troca de produto. E a fábrica não tá rodando. É o horário que o P&D não atrapalha e pronto, né? Eu ainda a maior parte das indústrias trabalha desse jeito, eu entendo, mas acho que no futuro a gente pode trabalhar num PCP de teste industrial, né? Acho que não é possível, que 1 ano a gente não consegue programar uma data. Acho que fica aí o desafio para o PCP. Mas, de modo geral, eu acho que essa questão do horário melhora muito. E a questão da indústria é que, quando dá um problema dentro da indústria, que a qualidade não resolve, quem resolve? O pesquisa e desenvolvimento. É o STF da indústria P&D. Exatamente. A extensão da qualidade vira o P&D e o P&D tem que dar um jeito de padronizar o produto e voltar ele para a forma original dele, né? Porque alguma coisa saiu do eixo. Vou dar um exemplo muito comum. Indústria de biscoito. Cara, é um pagode. Porque cada carregamento de farinha de trigo é uma aventura nova. Né? Por mais que você faz uma análise de P por L,
por mais que você tenha um controle de umidade, por mais que você faça análise de qualidade, às vezes dá ruim. Então, você tem que ajustar a fórmula ao vivo e a cores. E quem faz é só o P&D. Ítalo, outra pergunta. Quando você saiu de lá para cá, né? Você já tinha suas amigas, uma delas já era consultora, né? Você Sim. falou? Boas práticas, tá? Então ela já estava ali nesse meio. Como você conseguiu seus novos clientes? Assim, voltei em Goiânia, sou eu, vou fazer acontecer. Como é que foi esse início? Essa história é fantástica, é muito boa. Porque foi assim, ó. Então tá, tive uma mudança de vida, a gente começou a empresa. Quantos clientes a gente tinha quando a gente começou? A gente tinha um. Nós tínhamos um cliente que era a Integral Médica. Eu antes, quando eu saí da Dux, eu ia para a Integral e acabei ficando... Eu resolvi abrir empresa com a Bárbara, que está na live. E eu falei, Bárbara, vamos abrir. Dei o não para a Integral. E aí eu falei, Integral, quer ser nossa cliente? E aí a gente começou assim. Então a gente tinha a Integral, beleza, de boa. Então vamos lá. Como que a gente começou? A gente tinha os contatos antigos, pessoas, começamos a listar empresas. Listamos eu tenho aqui até hoje uma lista de empresas, uma pá de empresas. E aí a gente começou, vamos ligar, vamos pegar um e-mail, e aí vamos tentar fazer os contatos. Então a gente bolou uma estratégia de marketing, primeira coisa. Então, a gente fez uma estratégia de comunicação para gerar conteúdo, gerar Instagram, gerar uma referência. Fizemos uma produção fotográfica, e isso tudo foi uma frente puxada pela Bárbara, que era essa parte do marketing, da gente realmente se posicionar como uma empresa de consultoria. Mas a gente fez um planejamento disso. Como a gente ia se posicionar? Como a gente queria ser visto? Né? A gente queria ser reconhecido como uma empresa de desenvolvimento de produto. Hoje eu te falo, nós conseguimos. Por quê? Hoje, 80% dos nossos projetos são de desenvolvimento de produto. É o nosso maior volume de projetos, é o maior volume financeiro, é tudo desenvolvimento, gira em torno do desenvolvimento de produto. E, na verdade, eu ia fazer uma pergunta, inclusive, relacionada a isso. O que eu percebo, né? E aí eu quero saber de vocês. Sim. Vocês fazem essa parte de relatórios de P&D. Em geral, projetos de P&D paga mais que projetos de qualidade? Com certeza. Ó, bem mais. Assim, e outra pergunta que eu acho muito chave para isso é o seguinte. As suas colegas que já atuaram na área, elas conseguiram trazer esses clientes de qualidade? Alguém se interessou? Sim. Vocês conseguiram envolver essas pessoas a começar a pensar fora da caixa? Sim, a gente consegue trazer clientes de qualidade, consegue trazer clientes de outros eixos. Então, por exemplo, a gente hoje é uma empresa que tem foco em inovação, desenvolvimento de novos produtos, regulatório, mas a gente atende uma rede de supermercados. Eu tenho uma rede... É muito legal, porque o BPF ali, tudo, é o que a Anvisa está batendo na porta de obrigatório. E aí Sim. O consultor, quando ele chega lá para fazer isso, que é o arroz com feijão, ele, opa, olha aqui, a oportunidade, né? Pega aqui. Aí vocês costumam oferecer, Ítalo? E isso parte de vocês? Assim, vocês o que você acha de fazer, sei lá, minimamente? Eu vou dar um exemplo. Conta um pouco pra gente isso. Hoje mesmo, eu liguei para falar com um terceiro, pedi um projeto de terceirização para um projeto que a gente tem aqui de uma cliente. O produto está pronto, formulação zerada, vamos procurando terceiro para fazer. Beleza. Ligando para ele, não, e aí, me conta, Ítalo, como é que tá as coisas e tal, batendo um papo, conheci ele há uns 3 anos atrás. E aí eu falei, não, tô com consultoria agora, tô trabalhando em desenvolvimento de produto. Ele, e aí? Eu falei, não, desenvolvo assim, desenvolvo assado, trabalho assim, trabalho assado. Ele, tô com um problema assim. Eu falei, manda pra mim, vamos fazer um orçamento. A gente já começou um projeto ali. E eu já vou fazer um orçamento para ele segunda-feira. Então é assim que a gente foi começando. Então, quando a gente fez essa lista de empresas, juro, comecei a bater de porta em porta, visitando, indo, entrega cartão. Eu peguei os cartões CNPJ das empresas, eu pegava os e-mails, os telefones dos cartões CNPJ, eu entrei nos sites, eu entrei em vários lugares para a gente fazer. E aí, nisso, a gente mandou, sei lá, 200 e-mails. Saiu 2 clientes. Por exemplo, 1% de sucesso, 2 clientes que estão conosco até hoje,
Nisso a gente conheceu um outro cliente, aí um foi indicando o outro, mas teve um trabalho também nosso de ir atrás dos clientes, de visitar aí, e também a consultoria, principalmente desenvolvimento de produto, é muito diferente de qualidade. Porque a qualidade, Sim. o cliente, ele tem uma demanda clara. Ele recebeu uma não conformidade da vigilância, ele está com a documentação desatualizada, ele precisa fazer uma FSC 22000, ele precisa fazer um tipo de serviço específico. Hoje, dentro de qualidade, a gente atua tanto nível FSC 22000 a nível, assim, 275, 216. A gente tem um cliente de 216 só, mas é uma rede bem grande de supermercado, então a gente atende 6 lojas, umas lojas bem grandes, graças a Deus. É muita coisa, um estoque muito grande, muito produto. É quase uma indústria. Eles também têm uma indústria, então acaba que dá fit com o nosso negócio. Então a gente atende nesses eixos todos, mas o cliente ele tem sempre demandas claras. Rotulagem, regulatórios. Rotulagem é uma demanda clara. Ah, a legislação mudou, precisa atualizar. Vou fazer arte nova, precisa atualizar. Um cliente nunca vai te perguntar assim, por uma rotulagem, para ele fazer ele vai pensar se ele vai fazer um projeto. Não. P&D é assim. P&D é dessa característica. O cliente tem uma ideia. Às vezes ele conversa com você, ele cota, ele demora 3, 4 meses para ele ver. 1, 2 meses, aí ele pensa, aí ele fala com outro, aí ele vê um negócio na rua, ele lê um negócio numa revista, aí ele vai e tem um clique. E aí ele fala, vou fazer. Aí você vai, faz o contrato, começa a desenvolver. Então, às vezes, muitos poucos clientes têm projetos muito claros. A maior parte, você vai ter que ter um ajuste, um assentamento dessa proposta, um encaixe dela para o cliente até entender a proposta dele. Você vai ter que mostrar um pouco da sua consultoria antes, você vai ter que dar uma ajudinha para um empurrãozinho para o projeto encaixar. E aí é um lance, você precisa tanto vender o seu serviço, ajudar o cliente para a proposta cair, e ao mesmo tempo sem mostrar o seu serviço, sem entregar tudo de graça. Isso. É isso, porque assim, eu já tive clientes assim, que, vamos bater um papo, vamos. Aí, mas e aí, o que eu faço? Aí você engole, respira, 1, 2, 3, eu recebo para isso, aí conta, mas não conta, fala, mas não fala. E aí a pessoa fica instigada. Então, assim, eu tive um cliente que ele demorou tipo uns 6 meses para comprar a consultoria, mas ficava ali me namorando, me perguntando, me convidando para ela tomar um açaí, sabe? Eu falei, ele tá achando que eu sou boba, ele tá achando que eu sou boba. Mas foi um clientão, assim, a gente conseguiu, nosso objetivo foi muito legal, mas eu imagino que no P&D isso deva demorar também, né? Assim, não vamos fazer isso, bateu, tem muito namoro, né? Tem um namorinho, mas assim, eu acho que você ter uma solução mais clara para o cliente, você ter clareza do projeto, do que você tem que entregar, dos entregáveis, quais são os seus entregáveis? Primeiro ponto muito claro. Eu entrego o que para o meu cliente? Eu entrego pré-custo, eu entrego protótipo, quantos retrabalhos, eu entrego teste industrial de quantas horas, eu entrego um projeto em quanto tempo, mais ou menos, eu entrego cadeia de fornecimento. Quais são os seus entregáveis? Primeiro ponto. Segundo ponto, muito importante, tem que ficar com o cliente. Seu jeito de trabalhar. Quais são os seus tempos e movimentos, quais são suas dinâmicas, para ele entender como você faz. E um terceiro ponto é você entregar o seu valor, é vender valor. Então, o que é o meu valor para os nossos clientes? O que a gente entrega? Eu hoje, como a ponta principal de P&D dentro do Inove, sou eu, mas Bárbara e Natália também me ajudam com o desenvolvimento de produto. E aí é a mágica da consultoria. Eu estou aprendendo tanto coisas com a Natália, tanto coisas com Bárbara, e a gente faz um megazord. Então, por exemplo, agora, sei um monte de coisa de FSC, e isso vai virando vai fazer igual aqui no celular, virou um Mr. M, cara, é muito louco. Você vai fazendo um megazord de informações e você vai conseguindo agregar serviço melhor para o cliente. Com certeza. Então, Não, e eu, quando eu trabalhei na linha, eu fui para um cargo de gestão, você sai da operação, né? Igual você falou que você era muito especialista, e eu, né, era especialista, muito técnico, e fui para gestão. Uma gestão técnica, né? Porque, obviamente, sempre trazer e ajudar ali os analistas. Os problemas
dia a dia. A desenrolarem tecnicamente. Mas eu tinha uma interface muito grande com o controle de qualidade, inclusive em dar treinamentos de certificação de qualidade. Então, era uma atribuição, uma responsabilidade. E aí, quando você tem essa dimensão de uma base de regulatório, você já faz isso, já faz rótulo, já faz tabela nutricional, já sabe de BPF, então você já entende de processo. E aí você entra no universo de P&G, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Porque o seu produto, ele nasce funcional. Ele não nasce um louco ali que você vai produzir um produto que vai matar alguém, né? Que a pessoa vai, sei lá, enfiar lá no moedor e vai perder o braço. Você já tem essa dimensão ali de como precisa construir isso, né? E eu tinha muito preconceito, mas meio por, né, meus projetos de eles já iam como uma profissional. Então, antes de eu ir para a bancada, eu já fazia uma profissional. Então, acaba que você atribui um pouco de regulatórios ali, porque na tanto você tem uma fórmula gostosa, bonita, com custo bom, mas que a tabela nutricional está toda zoada. E a nova legislação vem agora para chancelar na frente, né? Exato. Esse problema. E, Rossane, falando de suplemento, que é uma coisa que a Inova é muito especialista, é muito mais importante ainda do que a tabela nutricional, essa questão do suplemento, porque ele tem parâmetros para serem seguidos de formulação. Então, tabela nutricional para a gente é crítico. Então, quando a gente desenvolve o produto, a gente tem, e aí eu acho que é um ponto importante para quem é consultor, criar double checks, né? Criar o momento de fazer as checagens. E aí aqui, como a gente é mais de um consultor, fica muito legal, porque eu faço a formulação, por exemplo, eu começo o desenvolvimento de um suplemento, e aí a Bárbara faz o fecho no regulatório, que é a especialidade mais forte dela. Então, a gente cruza as informações e a gente ajusta o produto antes de subir para o cliente. Isso é crucial, fazer essas cheques, fazer esses cruzamentos de informação, para a gente conseguir criar processos dentro da consultoria. Eu acho que é importante ter essa palavra, processos. É claro, é uma melhoria contínua e as empresas, a nossa empresa mesmo, a gente está crescendo muito. Então, tem muita coisa para mudar, para melhorar, e é muito importante esse processo de melhoria contínua também. Então, é olhar e cada vez aprendendo mais. Uma dica para o consultor que é sozinho, né? A Alimentec, ela surgiu com a ideia de treinar, ensinar e mentorar consultores a ir ali e desenvolver os seus produtos. Então, é como se fosse um trabalho de mentoria, de fato. A gente quer ensinar e capacitar as pessoas a fazerem isso. Porque a gente não aguenta mais ver maionese com receita pH aí no mercado. Então, vamos parar com isso. Sim. Só que acabou que o fato da gente ter isso de consultoria e eu ter todos esses anos de carreira, eu sou muito acionada por pessoas. Rosana, você não faz um trabalho para mim? Rosana, eu tô precisando de uma ajuda nisso. Então, acaba que eu também faço consultoria, né? Então, a gente também, enquanto consultor, eu e a Dani, e aí, muitas vezes, eu faço o processo sozinho. O que eu faço? Gente, dica aqui, ó. Faça uma tabela nutricional em um dia, revise a formulação num dia. Descansa um dia daquele assunto, não olhe para ele. E aí, no terceiro dia, você volta e faça uma revisão depois de novo, numa planilha de custo, tudo. Dá um tempo, vá trabalhar com outra coisa, depois volta. Se você não tem aí a sorte de ter a Bárbara como o Ítalo. Se você é como eu, que precisa revisar ali sozinho. Fazer essa troca, né? A Dani, mas às vezes as agendas ali não encaixam, a gente precisa fazer só. Então, eu faço isso. Costuma dar certo, porque eu pego o meu próprio erro, depois eu dou um tempo ali. Qualquer coisa eu crio um pseudônimo, mudo o nome da planilha, dá nada não. Uma cor, entendeu? Dá uma mudada, é bom fazer. Mas eu acho que é uma técnica muito importante e sempre dentro do projeto, double check até das minhas próprias etapas ou daquilo que está na minha responsabilidade. É muito importante voltar, conferir os ingredientes, conferir se aquele insumo ele está dentro da legislação de fato. Fala com o fornecedor, liga de novo, manda mais um e-mail, pergunta. Na dúvida, pede o mesmo documento 2 vezes. É uma outra técnica que eu gosto de ensinar, que é sempre. Na dúvida, se você está com dúvida no fornecedor, dá uma de sonso, manda de novo um pedido do e-mail, manda aquela especificação, vê se ele atualizou o documento, vê se aquela informação está certinha, pede os últimos laudos. É sempre importante a gente conferir. Isso que eu ia falar.
confira, não confia. Muitas vezes. Umas 2, 3, pelo menos. E assim, a mentoria, ela dá certo, porque eu moro no interior de Mato Grosso e a Rosana mora no Espírito Santo, Vitória, você pensa. Então, assim, hoje com a internet facilitou muito, né? Porque antes eu sempre trabalhei com consultoria, mas sempre trabalhei com programas de autocontrole, boas práticas, treinamento. Então, assim, eu trabalhar na minha empresa era isso. E hoje a internet nos disponibiliza essa ajuda, né? Porque quando a gente vive muito um mundo assim, eu até falei isso para a Rô, antes da gente trocar essa ideia e tal, eu ficava assim, meu Deus, mas o que é isso, né? E aí a gente começa a conversar mais sobre o assunto e a mente da gente abre. Deve ser como você, que a vida inteira trabalhou com P&D, aí juntou com suas amigas. Nosso regulatório é isso, né? Então, assim, a gente às vezes não tem dimensão do tamanho que é aquilo. Sim. Como assim? É tudo isso mesmo? Tem tudo isso? Então, assim, é muito legal esse aporte hoje que a internet nos dá, né? Com certeza. Essa chance de fazer vídeos e manda, Rosana, o que é isso? E manda de volta e abre e fecha a planilha e a gente consegue dar certo, né? E hoje... Ela falou, essa massa aqui tá muito estranha. Ela me mandou um vídeo da pessoa abrindo a massa. Eu falei, olha, realmente, é uma amiga que eu falo assim, virtual, porque eu não a conheço pessoalmente. Foi a Persa, ela até fez uma live aqui. Ela também é consultora de alimentos com a gente na semana passada. E aí ela tava precisando ali trocar uma ideia, né? Porque eu acho que o consultor, além de tudo, ele tem que ter essa humildade ali de pedir ajuda e a gente ajudar tecnicamente. Eu tenho vários amigos na área e eu falo, olha, com uma dúvida nisso aqui, o que você acha? E é super normal, né? A gente nunca sabe de tudo. Isso é muito importante ser dito. Às vezes você vai ser especialista naquele assunto, mas você não sabe nada sobre um aditivo que vai no seu produto. Sim. Isso que a gente tem comunidade ali de pessoas que desenvolvem produto que se ajudam. Né? Porque tem gente que nasceu dentro de panificação, outro em chocolate. Né? Enfim, a gente vê, eu trabalhei com mais de 30 categorias de produto aqui, é muito diferente o universo de uma coisa e outra, não é igual. Né? E eu acho que a minha maior missão da vida em geral é trazer esse universo da indústria de uma forma palpável, para que as pessoas parem com essa conversa de que alimento industrializado é tudo ruim, faz tudo mal, que você vai morrer, enfim, não é isso, né? Isso é um grande desafio para nós, né, Rosana? Dar uma mudada e uma virada de chave, né? Eu acho que existe um contrafluxo muito grande, que é o quê? As pessoas estão cada vez mais comendo mais, tem mais pessoas no mundo, tem mais demanda de alimentos, e a gente está num contrafluxo falando que alimento industrializado não é comida de verdade, que a indústria está matando as pessoas, e a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que, sim, existem alguns produtos que estão aí, que são problemáticos, vamos mudá-los. Vamos ser consultores, vamos atuar em torno disso, vamos oferecer trabalhos, vamos resolver problemas, vamos tirar aquela gordura que está atrapalhando o produto, vamos desenvolver técnicas novas para a gente trazer conhecimento, né? Eu acho que a gente precisa ter essa perfusão de técnica para dentro do mercado, porque nós precisamos aumentar a produção, nós precisamos trazer soluções saudáveis, trazer mais alimento para as pessoas. Não, e a tecnologia, ela tá aí para isso, né? Eu costumo fazer uma analogia com medicamentos. Os medicamentos são ótimos, nenhum tem efeito colateral maior do que vai curar. Né? A tecnologia, ela vem avançando exatamente para fazer solução. E a gente vê hoje no Brasil, ainda falta muita gente técnica, né? E tem começo aí de pessoas se aventurando até no desenvolvimento de produtos sem conhecimento técnico adequado, não são tão legais e que aí também ainda mais essa imagem, né, que tem da indústria de alimentos. E o nosso objetivo é exatamente trazer luz na escuridão. Então, eu penso muito que as indústrias, elas precisavam abrir as suas portas, porque o processo de produção industrial, ele é maravilhoso, ele é bonito de se ver. Né? Realmente. Uma fábrica de panificação, de panetone, a coisa mais linda do mundo, gente. Dentro de uma fábrica de chocolate, é incrível. Então, tem muitas outras aí
né? Óbvio que a gente tem plantas antigas, plantas novas, todo tipo de produto e processo, mas o processo industrial ele vem como uma solução, na minha visão, né? E não como um problema. Eu acho E que aí... o principal é multiplicar alimento para as pessoas e alimento gostoso, de boa qualidade, né? Levar produtos para todo mundo. Produto gostoso, acho que... E outra, a gente tem que parar com esse pensamento antiquado de terrorismo nutricional que um chocolate mata. Cara, que um produto, por exemplo, uma bolacha recheada é um problema. Não, o problema não é o alimento em si, e sim os nossos hábitos alimentares, né? E sim a questão da educação nutricional. Então tá aí rótulo frontal, tá aí rotulagem nutricional para quem quiser, tá aberto, legislação aprovada, vigorando, para quem tiver com alguma dúvida, tem consultor atendendo, tem Inova Alimentos, tem Alimentec, tem outras empresas, então assim, na boa, eu acho que a gente precisa dar uma mudada em relação à forma com que a gente enxerga os alimentos. Isso é fundamental. Eu acho. E a gente conseguir, né, tecnicamente, desenvolver produtos adequados, difundir conhecimento para profissionais é um pouco da nossa missão, que é o que a gente quer. Produto para todo mundo, mas produtos de qualidade, que o consumidor Exato. não chega ali, o pão tá mofado, ou a maionese tá oxidada com gosto de óleo velho. Exato. Mudando de cor, ficando verde o produto, negócio esquisito, ou uma barra de proteína ficando dura igual uma pedra. A gente tem que falar de segurança de alimentos, a gente tem que falar desse tipo de processo. E principalmente de qualidade sensorial, né? Às vezes a gente vai ter um produto com aditivo, mas é para poder ele ter aquela mesma qualidade em 6, 8, 9, 10, 12 meses. Olha que mágica a indústria de alimentos, né? A gente consegue fazer um pão durar 2 meses. Não, e sem impactar, né, na qualidade sensorial, sem impactar. Às vezes a pessoa fala, eu não uso conservante no meu pão, tu vai ficar meu gosto caseiro, não tem nada a ver. Mas aí falta uma pessoa técnica ir lá e auxiliar, né? Então é isso que a gente quer, esse conhecimento. E a gente tem até um amigo aqui, ó, da Colômbia, falando que agora lá as empresas estão entendendo mais essa importância da segurança alimentar. Exato. Em relação a isso. Mas a gente já está caminhando para o fim, a gente já tem mais uma hora de live. E aí, te agradecer demais, viu, pela sua participação. Foi muito legal conversar com você. Ficar para outras lives, outros temas, falar também outras vezes, viu? Obrigada mesmo. Excelente, obrigado. Eu que agradeço o convite. Agradeço de verdade, Rosana. Sou muito grato pela nossa história. Dani, é um prazer te conhecer, tá? Que precisar de nós da Inova Alimentos, fala em nome da Natália e da Bárbara também. Nós estamos à disposição, tá? Que vocês precisarem de nós. Estamos aqui em Goiânia, mas igual a Dani falou, não tem limites hoje para a internet. Estamos todos conectados, não é verdade? É isso mesmo. A gente também, se você precisar, pode contar com a gente. Enfim, nossa história aí está quase 10 anos. Quase 10 anos. Nossa, passa rápido, né, Rosa? Fico muito rápido nessa posição e sabe que eu fui importante para te puxar, né? Para esse perder. Como ontem, como é que foi isso, viu? Obrigado, viu? Ítalo, muito bom te ouvir, muito bom conversar com você. Um prazer imenso te conhecer. Eu entrei no seu Instagram e falei, nossa, Rô, adorei. Adorei. Eu acho que ele é bem comunicativo, né, Rô? É a Rô. Uhum. Eu falei, Rô, conversa um pouquinho. Uma falastrona, conhece o outro. Quem gosta de conversar, conhece o outro. Só de ver a foto. Você gosta de conversar como eu. Sim. Um prazer imenso. Um conteúdo muito relevante hoje. E muito obrigada mesmo, Ítalo. Obrigadão, gente. Um prazerzão. Eu vou viu? A gente agradece. Tá no perfil, porque muita gente assiste depois. É incrível, tanto que o número de visualizações cresce depois que a gente salva ela aqui no perfil. E boa noite, muito obrigada. Boa noite.